Senhoras e senhores, estamos no ar, mais um episódio do podcast Juntos na Mesa. Olha que bonitinho. Não foi nem ensaiado. Nem Não foi nem ensaiado. ensaiado. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez nessa mesa maravilhosa. Bem-vindo, Vini. Bem-vindo, Cauê. Obrigado. E desde já agradecer a Deus por mais um episódio. A gente está muito feliz, muito contente por tudo que a gente tem visto, pela interação de vocês nas redes sociais. Está muito bacana. E vamos continuar nessa pegada mesmo. A gente quer cada vez mais que vocês participem, porque como a gente falou em um dos episódios, quando a gente tá com vocês, essa mesa se expande, né? Ela tem uma limitação física, mas com vocês a gente Espiritualmente ela alcança lugares. Estamos até fora do país, que eu tô sabendo. Mas isso daí é para outro. Unidos aí. Isso daí é para outro podcast. Isso daí é para outra coisa. Deixa o Rio de Deus fluir, deixa a mesa ser expandida. Exatamente. E falando em fora do país, a gente tem um convidado internacional, né? Calma aí, vamos fazer o. Peraí, Aqui, ó. que Olha lá. acho que vai ter que focar aqui agora, ó. Ó. Foca nessa Ó. câmera aqui, ó. Ah, rapaz. Nessa ou nessa? Qual é essa? Essa daqui. Isso Aê! aí, ó. Ah, rapaz. Tá dando pra ler aí? Fiquei sabendo que esse livro chegou até o Canadá, é isso? Chegou, cara. Chegou até o Canadá. Até o Canadá, a intimidade vem antes do serviço. Estar perto é a porta para servir de... Senhoras e senhores, Nosso amigo. Estevam Cérvulo. Junte-se à mesa. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Chega chegando. Seja bem-vindo, Estevam. Finalmente, né? O dia tão esperado de gravar com o Estevão aí. Esse é só o primeiro de É o muitos. primeiro episódio da primeira temporada. da primeira temporada. Isso aí. Vai ser uma minissérie. Desde já, muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Deixa eu arrumar aqui Aê. Mais uma vez falando, é uma honra estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Né? E vim aí compor a mesa com vocês, compartilhar, contribuir e aprender mais um pouco aí do Senhor com vocês. Amém, glória a Deus. Maravilha. Seja bem-vindo. O que eu gosto de falar é que a casa é minha, mas a mesa é nossa e que nós possamos compartilhar experiências maravilhosas da parte de Deus e que Deus possa te usar da melhor maneira possível. Que possa Amém. alcançar pessoas, como esse livro chegou a lugares que você não imaginou, que esse podcast também possa chegar a lugares que Amém, em nome de Jesus. inimagináveis para nós também. Amém. Então, esse é o intuito. Então, cara, fique à vontade e que deixa Deus te usar, irmão. E é isso aí. Amém. Amém. Glória a Deus. Tevinho, uma honra ter você aqui. A gente já estava querendo marcar com você logo dos primeiros, né? Mas você teve que viajar, mas glória a Deus que você está aqui hoje aqui com a gente. Eu tenho certeza que você tem muita coisa legal para compartilhar com a gente, para compartilhar com o pessoal que está assistindo, que está nos ouvindo. Então, cara, deixa Deus te usar. A mesa é tua, cara. Vini, quer falar alguma coisa pro seu primo? Estamos em família aqui. Sou suspeito a falar do Tevinho, né? Meu braço direito aí também, né? Ele, o Rafa, que caminham junto comigo, né? Lá na igreja. E eu lembro de uma oração que eu estava fazendo na igreja, não menosprezando meus irmãos, né? Meu irmão e minha irmã, que eles sempre caminharam comigo. Mas eu estava pedindo para Deus uma pessoa, né, que tivesse uma outra visão além de nós. Uma visão Né? de fora, né? Uma visão um pouco mais de fora, tal. Eu falei, Senhor, eu preciso de alguém para estar caminhando comigo também, né? Que seja um pouquinho mais de fora de casa, porque quem está em casa às vezes gera alguns atritos, essas coisas. Meus irmãos são uma bênção, né? Caminham comigo até hoje, me ajudam muito. Só que eu estava orando, eu falei, Senhor, eu preciso de alguém, e o Senhor enviou o Estevão. Eu pensava que era outra pessoa, mas quando o Estevão chegou, o Senhor falou, é ele que vai caminhar com você, deu glória a Deus. E para honra e glória do Senhor, nós temos hoje o Estevão lá na Getsemane com a gente. É uma bênção, não tem sido fácil, né, Tevinho? Mas tem sido cultos melhores que os outros, né? Onde a presença de Deus tem agido. Isso é Ele importante. ministrou essa semana lá na igreja, foi bênção, rapaz. Já ministrou lá na SESI também, no culto dos jovens Bênção também. demais. A agenda Precisa levar tava... um currículo, né? A agenda dele estava aberta, a gente conseguiu Um espaço aí, conseguiu né? espaço na agenda aí. Sabe como que é? Escritor, compositor. Escritor... Não, ele compõe também. Ele compõe também. Eu tava profetizando, mas a profecia já se cumpriu, então... Ele compõe e ele conta isso no livro dele, tá? Daqui a pouco a gente É, deixa o espacinho Mas se você aqui quiser saber dele. mais, a gente depois te passa o caminho das pedras. Daqui a aí. pouquinho a gente fala um pouquinho mais do livro dele. Antes da gente começar aqui nossa conversa, deixar aqueles recadinhos básicos, mas que são muito importantes para nós, para a gente levar essa obra adiante. Eu convido você aí a deixar o seu like, deixa o like, senta o dedo aí no like. Comentário. isso aí.
cada vez que você dá um like, cada vez que você compartilha, o YouTube ele começa a gerar mais visualização para esse vídeo, começa a aparecer em outros canais, começa a repercutir por aí. Então, deixa o seu like, não custa nada, ajuda a gente a chegar onde a gente precisa chegar, que é para a gente levar a palavra de Deus, falar sobre Jesus para as pessoas que precisam ouvir. Então, ajuda a gente aí, compartilhe. E nós estamos nas redes sociais também, então tudo que a gente posta, making off, a gente solta reels também, trechos dos convidados, a gente está lá no Instagram, então segue a gente lá no Instagram, @Juntos na Mesa, tá aí na tela para você. A gente está no Facebook também, então no Spotify, para você que não pode escutar, não pode assistir, para você nos escutar, Ou o seja, Spotify tá lá. Resumindo tudo, não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa para não ouvir e para não ver. Exato. Porque você pode ver pelo Facebook, você pode ver alguns pedaços e alguns trechos pelo Instagram, e você pode ver alguns shorts pelo YouTube. Isso. E aí você pode colocar no seu carro, você está indo para o trabalho, demora 40 minutos, 1 hora, vai escutando, volta escutando, e quando você menos esperou, chegou em casa, você já ouviu todinho ele. Já foi edificado. Já foi edificado, seu dia começou de uma maneira bem legal, seu dia começou de uma maneira descontraída, uma maneira tranquila e com a principal mensagem, que Cristo. Seu dia começou com Cristo. Que é isso que a gente está querendo transmitir aqui. Cristo. Amém. Glória a Deus. E aproveite também esse chat para você deixar perguntas para os próximos convidados, mesmo que você não saiba quem vai estar aqui com a gente, mas já deixa pergunta. Se você quiser uma oração, a gente pode estar orando por você também. Então a gente quer que isso seja um canal aberto, tá? Uma conversa com vocês, e a gente conta muito com o apoio e a força de todos. Amém? Amém. E vamos começar daquela Tem que começar, forma. Tem que começar. Daquela Qual forma de pergunta? sempre. Quer começar? Não é aquela pergunta do off, não. Eu ia falar pra gente Eu orar. ia falar pra tá. gente orar também, né? É importante. Não, eu acho que aí a gente pode abusar um pouquinho da Já questão solta, do convidado, já né? solta a bomba pra ele hoje, né? Lógico, Então- lógico. Sabe quando você vai comer que fala assim, quem pegou o primeiro pedaço que come, que ore? Então, mais ou exatamente. menos isso. Então, já partilha o pão com a gente aí. Amém. Amém. Pai, nós te agradecemos por este momento de comunhão, de mesa, que o Senhor se faça presente neste lugar, que o Senhor dirija todo esse bate-papo, toda essa conversa, porque o único intuito, Deus, que nós desejamos aqui é manifestar a sua glória, revelar o teu ser, Pai, através de nós. Que o Senhor nos ministre, que o Senhor mais uma vez nos ensine, Deus nos habilite, Senhor Jesus, para que esse projeto chegue cada vez mais longe. Não para que nós possamos crescer com isso, mas para que o seu nome seja estabelecido de uma forma que ele seja grandioso, Pai, por onde passarmos e naquilo que conversarmos aqui. Então esteja no nosso meio nesta noite, Espírito de Deus, é que eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem vai? Te faço as honras. 2 a 1? Te faço as honras. Pode ir. 2 a 1, joga em 2 a 1? boa. Qual das duas? Cara, começa com a chave. Não, porque tem a do off, né? Não, vai a chave. Não, vai. a chave. A do off deixa no off, né? Então tá bom. Vamos lá. Ele já sabe qual que é a Ele pergunta, já né? Ele tá sabe, acompanhando a mas gente. É só um protocolo que a gente acaba seguindo. Só o pessoal de casa já tá fazendo a pergunta. O pessoal de casa tá fazendo a pergunta pra gente daqui a pouco. Mas, Estevão, fala um pouquinho pra gente, cara, o que você entende como mesa, como compartilhar a mesa, como estar à mesa. O que isso tem pra você? Qual que é o significado que isso tem para você? O que Deus fala ao seu coração quando você escuta estar à mesa, quando você escuta compartilhar a mesa com alguém? A gente já ouviu tantas coisas aqui, tantas respostas legais, cara, que algumas que a gente nem imaginava. E, cara, eu creio que você tem Deus falou no seu coração e creio que vai ser uma bênção também pra gente. Fala aí pra gente aí. Amém. Essa tarde mesmo veio essa reflexão sobre a mesa e, para mim, a interpretação que eu tive hoje, enquanto eu meditava, a mesa é um lugar de vulnerabilidade. E talvez você me pergunte, essa vulnerabilidade, né, nós falamos de comunhão, nós falamos de estar com os irmãos, de ser algo bom, mas também é um momento de sermos vulneráveis. Porque em Tiago vai falar, né, sobre confessem seus pecados uns aos outros, né, e orem uns pelos outros para que seja curado. E isso é possível da mesa, onde nós devemos nos pôr vulneráveis, porque hoje, em meio a uma sociedade que prega tanto você ser o bom, ou você ser alguém perfeito, alguém sem falha, a mesa é um momento que a gente
que para mim a gente deveria baixar a guarda mesmo e conversar, entender o evangelho, que o evangelho é uma simplicidade, sabe? Se fazer vulnerável, porque quando eu olho para a palavra, que vai dizer que tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não considerou ser igual a Deus ao que devia se apegar, antes se esvaziou. E muitas vezes nós, como cristão, numa caminhada, nós esquecemos da parte da mesa da vulnerabilidade e pagamos de super-homem. E isso me fez sofrer muitas vezes, por não entender a vulnerabilidade, estar entre os irmãos, né? E nesse cenário de mesa, estou aqui com o Rafa, a gente já tentou várias vezes de ser expulso de restaurante, às vezes compartilhando coisas legais, às vezes chorando as pitangas por conta de problemas, né? E é isso, né? Às vezes são momentos alegres, a palavra fala sobre chorar com os que choram, né? Se alegrar com os que se alegram. Então a mesa, ela parte disso, de momentos bons, mas também de mostrar uma vulnerabilidade, que nós precisamos do Senhor em todo momento, né? E como vocês fizeram outras vezes, cantaram a música Emaús, que é no partir do pão, nossos olhos se abrem. Por quê? Ali no caminho de Emaús, aqueles rapazes estavam com os olhos fechados e preocupados se foi a esperança. Mas quando a gente convida Jesus para a mesa, né, e em comunhão, a gente enxerga, pô, ele é real, ele vive, né? Então, para mim, de tudo que foi falado, foi muito interessante, mas que a gente aprenda a ser vulnerável, a entender que a mesa também é lugar de vulnerabilidade, de você entender que você não é bom, né? Vocês brincaram, fizeram todo o marketing, mas nós temos nossas limitações. E a mesa mostra um pouco disso. Porque a gente está aqui, antes de começar a gente estava conversando, dando risada, sendo nós mesmos. Não alguém super especial, ou alguém que, sei lá, como vocês comentaram, escreveu um livro ou tem algum grande ministério. Mas a mesa, nós podemos ser quem somos, né? E Jesus se agrada disso. E enquanto eu pensava nisso, eu lembro quando Jesus chama Mateus na coleteria e logo em seguida é convidado para um jantar. E ali tinha todo tipo de pessoa, de publicanos e pecadores. Mas Jesus, você vai se sentar com esses caras? E uma vez eu falei, cara, imagina Jesus na simplicidade com aquela galera e ele conversando, ele interessado em saber das pessoas, porque ele sabia que tinha corruptos, tinha pessoas de toda espécie. Mas Jesus não chegou a bater, né, derrubando a porta. Ele queria conhecer aquelas pessoas. E eu comecei a me colocar no cenário, imagina o constrangimento daquelas pessoas de receber Jesus e Jesus não julgá-los, querer conhecê-lo e falar assim, pô, Jesus me recebeu. E aquele constrangimento que gerou neles também geraria uma mudança. Né? E ele fala, né, eu vim para os doentes, não para os sãos. Exatamente. Então a mesa é isso, é um lugar de vulnerabilidade, né? Onde Jesus chega na simplicidade e ele faz com que as pessoas se constranjam e sejam mudadas, né? Então acho que é dessa forma que eu posso definir, né? Sejamos vulneráveis enquanto estivermos na mesa. Sim. Né? O Matheus comentou sobre isso no episódio, né? Quando nós estamos à mesa, né? A gente é igual, né? Não tem essa, É tudo né? na mesma altura, você olha todo mundo da mesma forma. Exatamente. Mesmo, né, da forma como o pastor Daniel trouxe, né? A mesa num ambiente corporativo, né? Onde são tomadas decisões, né? E ali você tem níveis de hierarquia, né? Você tem um gerente, você tem um diretor, Sim. você tem um estagiário. Mas quando você olha assim, são todos humanos, todos se olhando nos olhos da mesma forma. E é isso que você mostra aqui, né? A vulnerabilidade. Sim. Todo mundo igual, todo mundo se expondo. Quando você está na mesa, até compartilhando um pouquinho do que eu entendo, você se expõe. É você ali e as pessoas te vendo. Não tem escudo, não tem espada. Não. É totalmente desarmado, sem armadura nenhuma. Sim. Você falou do caminho de Emaús, o engraçado é que essas pessoas já tiveram um tempo de mesa com Jesus. Em toda a trajetória de Jesus, eles tiveram um tempo de mesa. Eles tiveram com Jesus à mesa. Só que aí ele falou de vulnerabilidade, no caminho de Emaús eles estavam vulneráveis. Mas, pô, de novo, cara. O que aconteceu? Ele morreu, ele foi crucificado e, tipo, acabou, não tem mais esperança. Praticamente isso, acabou, não tem mais esperança. Não tem mais o que fazer. O que nós vamos fazer agora? Aí Pedro volta para pescar, aí o outro volta a fazer isso, o outro volta... um voltou para fazer isso, outro voltou para fazer aquilo outro. E aí, Jesus no meio deles, mas o que está acontecendo? Não, aqui aconteceu isso, e aquilo outro. E aconteceu dele, ele morreu. Não, mas quem morreu? E eles olham, não, você não sabe o que aconteceu? Não, ele foi crucificado. Quem foi crucificado? E tipo, eu acho que Jesus, quando fazia essas perguntas, tipo, cara, você não tá me vendo? Você não tá me reconhecendo? Você não tá me reconhecendo? Você não tá vendo que eu tô aqui? Entendeu? Então, tipo, aí eu fico imaginando a fisionomia de Jesus. Tipo,
Ele não tá me reconhecendo. Ele não vê quem eu sou. E aí, depois ele chega, não, entra aqui. Cara, Jesus não entra, igual você falou, Jesus não é invasivo. Jesus não ia entrar na casa se eles não tivessem convidados. Se ele não tivesse convidado Jesus, eles não iam entrar ali. Jesus esperou eles chamar. E Jesus faz isso conosco. Cara, para Jesus entrar na nossa vida, Jesus, você aceita entrar na minha vida? Não é que Jesus, eu te aceito. Na verdade, é ao contrário. Jesus, você aceita entrar na minha vida? E aí, quando Jesus entra, ele toma o lugar de honra. E aí, quando ele partilha do melhor de Deus para nós, aí nós abrimos os olhos. E nós reconhecemos que quem realmente Jesus é. Então, aí, cara, teve várias que a gente já teve aqui. O pessoal falou uma coisa diferente. E, cara, questão de vulnerabilidade. Nós não tínhamos noção disso. Nós sempre comentamos, mas nós não tínhamos esse pensamento, essa visão. Então, cara, muito, muito, muito legal. Muito bom. É interessante, assim, porque eu lembro que uma das coisas que me fez enxergar um pouco isso foi a pandemia, né? Porque até aí já não tinha mais mesa, e a gente começou a perceber o quanto a gente estava longe de tudo aquilo, com a correria, com tudo. E certo dia eu acordei e na frente da minha cama tinha um espelho, assim. Aí eu levantei, fiquei olhando pro espelho e me veio uma reflexão, né? Falei, poxa vida, cara, agora não tem quem impressionar, não preciso me arrumar, não tem pra onde ir, né? Não tem com quem conversar ou mostrar status e... Naquilo, poxa, a gente começou a sentir falta daquilo que há muito por conta do dia a dia a gente não praticava mais, né? E ali Deus me fez ser vulnerável a enxergar isso, da importância de tudo isso. Poxa, não tem mais ninguém. E aí eu pude ser só o Estevão ali na frente do espelho, né? Às vezes com o cabelo bagunçado ou, né, o rosto por lavar, né? E Jesus nos chamando de novo a esse momento de comunhão, porque mais que a mesa aqui existe um momento nosso particular com Deus também, porque para compartilharmos da mesa, né, também tem os momentos que Jesus estava com os discípulos, mas os momentos que ele se retirava para orar. Não, e é aquilo, né? Pra gente falar de alguém, a gente tem que conhecer. Exatamente. Como eu vou falar de Jesus se eu não conheço ele? Então eu tenho que ter o meu momento no secreto com ele para eu poder compartilhar algo com alguém sobre ele, né? Sim, com certeza. Não tem como você falar de verdade se você não vive a verdade. Exatamente. Não tem como você falar de algo com propriedade se você não viveu aquilo. Não estou falando que você vai ter que passar por você vai ter que ter um acidente, acontecer um acidente para você falar sobre isso. Não, não é isso. Mas, cara, a partir do momento que você vive isso daqui, ó, você acaba compartilhando aquilo que Deus coloca no seu coração. Com certeza. Verdade. Já aproveito, então, já que a gente está falando de conhecer a verdade, conta um pouquinho, Estevão. Adoro ouvir essa história. Como é que você conheceu Jesus e como é que tem sido esses momentos com Jesus até aqui, a sua caminhada com Cristo? Conta um pouquinho pra gente. Cara, inclusive hoje à tarde, enquanto estava orando, depois do episódio que eu assisti lá da série que eu havia comentado, e começou a passar um filme na minha cabeça, né? E eu comecei a falar com o Senhor, eu falei, Senhor, eu já vivi experiência em todas as áreas, desde criança, enfim, seja em enfermidade, seja na área profissional, seja em outros tipos de problema, e como alguns aqui, eu cresci num lar cristão, né? Então, a minha base sempre foi a igreja, né? Com todo o problema que a família pode ter ou não. Nós tivemos, o Vini está aqui como prova, tivemos toda essa base, né? De Bíblia, de palavra, só que durante a adolescência a gente sabe que é meio complicado isso, né? Porque durante meu período inteiro na escola, eu era alguém que estava nos cultos tudo, e eu sempre fui muito bem visto na igreja, e isso me... Nossa produção, nós estamos chique. Nossa produção pediu para você só encostar um pouquinho mais, trazer a cadeira um pouquinho mais para frente, para você encostar um pouquinho mais no microfone, para as pessoas conseguirem ter um áudio mais audível, para elas ficarem mais tranquilas. Legal. Lá. Eu ainda estou tentando me soltar aqui, gente. Não, cara, já falei que você está em casa, velho. Tá certo. Já falei que você está em casa, fica tranquilo, fica em paz. Então, assim, voltando, né? Eu nasci num lar cristão, né? Tive experiência das mais inúmeras, seja com enfermidade, parar no hospital, quase morrer afogado, que foi a época que o Rafa ainda pequenininho me conheceu, né? E só que chega um tempo da nossa vida que a gente cria aquele choque, né? Porque a gente vê as pessoas lá fora, a gente tem algo valioso que é Jesus e não entende, a gente quer ver o mundo lá fora. Eu nunca fui alguém que fui totalmente pro mundo, mas na época de escola eu quis me misturar com a galera, ter as mesmas conversas, besteirinhas, aquele negócio de paquerinha e tudo mais. Só que dentro da igreja aquilo me deixava tão envergonhado porque eu era um filho de pastor. E eu não era criticado por isso. Pelo contrário, as pessoas olhavam para mim e viam algo que eu não conseguia enxergar.
Até porque o Estevão foi um adolescente super reprimido, cheio de complexo de inferioridade e tantas outras coisas. E aí eu fazia algumas coisas que não agradavam a Deus na escola, e de repente as pessoas olhavam pra mim e falavam, meu, você é de Deus. E eu ficava, meu, tipo, eu não sou, mas ao mesmo tempo eu ficava com remorso daquilo, né? Então foi se passando o tempo e tudo, e é um contínuo, assim, né? Porque quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, ele vai nos cercando de alguma maneira. E foi quando foi chegando mais pro fim, assim, do ensino médio, eu tive que estudar à noite por causa do trabalho, e aí, no último ano do ensino médio, me deu um estalo, e eu falei assim, Deus... até aqui eu pisei na bola. Nesse meio tempo eu perdi amigos pro crime, eu vi meninas jovens já engravidando e começou toda essa onda aí, né, de rolê, de balada. E eu sempre tive temor de não ir dar essas fugidas por conta dos meus pais, né? Mas aí quando foi chegando no ensino médio, sabe quando dá aquele estalo? Eu falei assim, poxa, eu tinha algo que meus amigos precisavam, eu tinha algo valioso. Hoje muitos deles estão perdidos e aí? E aí Deus falou comigo, filho, não adianta. O mundo te odeia, não adianta você querer se adaptar. E por muitas vezes eu não era o cara, né? Mas eu era mais zoado que os próprios nerds na escola, porque eu tentava me adaptar e ao mesmo tempo eu era zoado e tal. As pessoas chegavam, tipo, de me bater, essas coisas tudo, sabe? Você não era nerd o suficiente pra ser nerd. Justamente. É isso. Enfim. E quando aconteceu isso, eu peguei, né, terminando o ensino médio, pensando na faculdade. E antes de começar a faculdade, eu não tinha condições e tudo, mas eu lembro que estava nessa correria, todo mundo estudando, gente na faculdade, e eu ali meio perdido, até o dia que minha cabeça estava milhão no quarto e eu abri em Eclesiastes 12, né? E vai dizer, né, lembra-se o Criador de sua mocidade, mas aquilo foi com uma pancada. A minha mente girava em torno de ganhar dinheiro, de começar o mercado de trabalho, faculdade, aquela coisa toda, e de repente eu abri a Bíblia justamente nesse capítulo e caí de joelhos no quarto e comecei a chorar. Né? Tipo, lembra-se o Criador antes que venham os maus dias. E cheguem os anos a qual dirá não tem nele contentamento. E eu lembro que depois daquilo, eu parava todos os amigos na rua, crente e não crente, começava a falar, meu, a gente tem que lembrar de Deus, não sei o quê. E aí comecei a falar com as pessoas, né? E aí em 2012 eu comecei a faculdade a primeira vez, já nesse pensamento. Onde eu tive algumas experiências com pessoas no ônibus, amigos de escola, falaram assim, Estevão, faculdade agora é balada, é barzinho. E eu falei, não vou, você vai beber. Todo mundo aqui na faculdade vai beber. E aquilo começou a gerar em mim um certo temor, eu falei, eu não vou. E aí, passou uns anos, eu tranquei a faculdade em 2012, em 2013 eu fiquei sem estudar, fiquei muito frequentando a igreja, e tudo isso veio acontecendo. Mas nesse intervalo, por exemplo, em que eu trabalhava no Center Castilho ainda, eu comecei a ter experiências com Deus fora da igreja, no sentido de Deus colocar pessoas para eu pregar. Então eu, como adolescente, sempre ouvia sobre um chamado de Deus na minha vida, e aquilo me deixava super deprimido, porque... O Vini sabe, muitas pessoas lá entraram, saíram, cantaram, pregaram, e eu era só o filho de pastor. E aquilo me deixava, né, para um adolescente, aquilo era revoltante. Mas, ao mesmo tempo, aconteciam situações. Na época eu estava tirando a carta, encontrei com uma desviada, aí eu estava indo no banco, Deus montou um cenário para pregar para uma moça que também está fora da igreja, e aí você está andando, você está dentro de um Uber, e aquilo começou a... Quando eu comecei a perceber, as pessoas me davam vida porque eu falava de Jesus. E todo aquele complexo que eu tinha, aquela timidez... começou a, de alguma forma, me gerar uma certa confiança, né? Por falar de Jesus. E ver que as pessoas me davam vida por causa daquilo. Foi muito bom por um momento, né? Mas, de repente, como a gente estava conversando, chega um momento que você acha que você está aqui, né? Então, dentro de toda essa caminhada em estar com Jesus, em conseguir estar de pé hoje, houveram muitos altos e baixos. Porque chega um momento que você está tão no auge, tão sendo usado por Deus, que você acha que você pode caminhar sozinho. Pô, eu sou o cara. Né? E de repente você tropeça em algo, você balança ali, Deus fala, olha, dá uma segurada, e Deus puxa a sua cordinha de novo. Né? Mas é muito bacana. E eu comentei aqui agora sobre a mesa, sobre a vulnerabilidade. Porque nesse meio tempo a gente aprende a ser assim. Porque Jesus, sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus, ele se esvaziou. E muitas vezes nós queremos estar aqui, né? Então durante toda essa caminhada, é difícil para muitas pessoas falar hoje, mas hoje se eu sinto com meus amigos, eu falo, olha, eu falho nisso, eu sou assim, às vezes você vai ver o Estevão pregando, é uma bênção. Mas o próprio Rodolfo Abrantes uma vez falou, cara, se você andar comigo uma semana, você vai me odiar, né? Porque nós temos essas vulnerabilidades, essas limitações de ser humano. Somos de carne e osso, né? Exatamente. Então, assim, não adianta chegar aqui e falar assim, eu sou super crente, o pregador. Não, mas de toda essa caminhada, Deus ele vai nos moldando, né? Como eu ministrei agora na última quarta-feira, eu falei assim, meu, Deus está me afunilando, né? Os ventos vêm e tal, e Deus vai te moldando. Porque quando você acha que é alguma coisa, aí Deus pega e fala, não, você não é nada. Ou você continua olhando para mim ou o negócio vai ser feio. Né? Então, toda essa história de cristianismo, né? O Rafa conheceu quando era criança, eu caí numa represa, quase morri.
Anos depois eu estava numa UTI, internado com água no pulmão, e eu estava morto em cima do leito, meu pai cochilando, de repente entra uma enfermeira de plantão e começa a gritar, ele tá morrendo. Né? Isso eu tinha, acho que 8 anos. E eu já estava com o lábio roxeando, eu não conseguia inclinar, já estava gelado, eu estava muito magro, né? E aí entra essa mulher gritando, ele tá morrendo. E aí vem a enfermeira-chefe ali, joga alguns cobertores, e meu pai fala que naquele momento ouve o Espírito Santo dizendo na boca da médica, ele tá voltando. Eu estava praticamente com o lábio roxo já morto. E Deus me trouxe a vida de volta, era como se fosse um novo começo ali. E aí por isso que eu falei, eu já estava no quarto, e eu comecei a fazer como assim, uma linha do tempo de tudo que aconteceu. Das portas que foram abertas, das vezes que Deus me tirou de um leito de hospital, das vezes que Deus me usou para evangelizar pessoas, das vezes que Deus me tirou de situações ruins, de falhas e quedas e tristeza, né? E falar assim, poxa, até que foi o Senhor. Então é tudo uma história que gira em torno de vulnerabilidade, mas em tudo que Ele permaneceu fiel. Não deixou que eu jogasse tudo pro alto, né? E trazendo assim à tona também a questão da igreja, por exemplo. Hoje, congregando com o Vini a Getsemane, eu sempre enfatizo a importância das portas abertas, que teve muitas vezes que foi o meu refúgio, de chegar e ouvir uma palavra. E a gente precisa ser assim, que a gente nunca vai estar bom o suficiente para, como a gente está falando sobre a mesa mais uma vez, para em algum momento dizer, eu não preciso mais sentar e ouvir, eu já sou o suficiente. Sendo que Jesus é uma fonte inesgotável, né? Oséias mesmo fala, né? Conheçam e prossigam conhecer o Senhor. Então nunca vai estar bom. Até que Ele venha, nunca vai estar bom. Né? Então é um processo contínuo de conhecer a Deus, de experiências com Deus, e que talvez a gente vai falhar, mas quando a gente volta para Ele, como o Caio estava comentando aqui nos bastidores, né? Que é aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então nossa vida ela é feita de grandes experiências e de muitas misericórdias, como diz, né? Que as misericórdias deles são fazem de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Essa passagem é sensacional. Então nós precisamos reconhecer isso em nós. Desde o começo falando sobre vulnerabilidade, né? Entender que Ele é bom, que são as misericórdias dele que nos mantém de pé e nos trouxe até aqui. O vulnerável é aquele que reconhece e se arrepende. Exatamente. E aí entra na questão do arrependimento. Né? Você tem que Exatamente. se arrepender toda manhã. Porque se você é pecador, você agradece à noite pelo dia que você teve, só que você levanta e aí você fala, Deus, obrigado pelo dia, só que você tem um outro dia, e aí você não esquece de se arrepender e você só agradece. Só que, cara, quantas coisas que acontecem na sua vida, acontecem no seu dia a dia, e aí você foi só uma coisinha. Cara, a gente estava comentando, né, não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. É igual futebol, não existe pênalti. Tem pênalti, cara. O pênalti é pênalti, é normal. E a gente comentou isso fora das câmeras. Então, cara, pecado é pecado. Seja uma mentira, seja um adultério, seja uma fornicação, seja qualquer coisa, é pecado. E aí é igual você falou, que se arrepende, ele alcança a misericórdia. E o vulnerável, ele entende isso. Cara, eu sou pecador. Eu sou vulnerável porque eu dependo de Deus, eu sou dependente de Deus. Então, cara, e essa passagem é sensacional. Sim. Essa passagem é muito Não, e você vê assim a vulnerabilidade. Isso. Falei certo? Através de Pedro, um cara que caminhava com Jesus e mesmo assim, em muitos momentos ali, ele foi vulnerável, né? Não tinha fé suficiente. Não tinha fé para andar sobre as águas. Exatamente. Arrancou a orelha do... E Jesus ainda vira para ele e fala assim, afasta-te de mim, Satanás, porque ali ele estava dando lugar. Então você vê a vulnerabilidade até nos discípulos. Então, nós somos vulneráveis. Sim. A diferença é o que quando nós se arrependemos, reconhecemos, né? O reconhecer a vulnerabilidade, e que eu gosto muito de falar isso nas minhas ministrações e orações, falar assim, Senhor, eu sou completamente dependente do seu amor e de ti. Sim. Sem ti eu não sou nada. E realmente, mas o Vinícius ele é dentista, mas o Tevinho ele escreve bem e tal, mas sem o Espírito Santo, de nada adianta. Nada. Você pode escrever 30 livros. Se não tiver baseado nisso daqui, meu amigão, exato. Esquece. Porque tudo fica. Tudo fica aqui, né? Pode virar um best-seller. Pode vender trocentas milhões de cópias. Mas, mano, se não tiver Jesus, véio, não adianta nada. E, cara, sabe o que é mais incrível? Falando desse negócio de livros e tudo, é impactante ler Eclesiastes, né? Porque quando eu terminei Eclesiastes, eu falei assim, olha, não há limite para fazer livros e muito estudo em fase da carne. Né? E tudo que se viu, ouviu, uma coisa é certa, tema a Deus e guarde seus mandamentos. E quando eu li aquilo, né, eu falei assim, cara, é isso.
né? O muito estrefado da carne. Então as pessoas brigam muito por poder, por conhecimento, o que não é totalmente errado. Mas há uma premissa básica ali um dos caras mais sábios, que era Salomão, em dizer: não há limite para fazer livre muito estrefado da carne. Tudo que se viu, ouviu, tema a Deus e guarde seus mandamentos. Né? Porque esse é o dever de cada homem, porque Deus trará juízo, né, sobre aquilo que você fez, seja bom ou seja mal. Então já não é sobre o nosso conhecimento, é sobre o temer a Deus. Né? E falando de vulnerabilidade, eu tive uma experiência perto de julho de 2021, e eu estava desempregado desde outubro do ano anterior, que foi pós-pandemia, né? E eu surtei, assim, porque eu estava numa vida corrida de viagem, fecha a pandemia, e aí eu fiquei desempregado, os livros acabaram não vendendo como eu imaginava, e aquilo me trouxe uma possível depressão, quase. E aí teve um dia que eu fui tomar banho e voltei pro meu quarto, e eu olhei assim pra minha cama e falei pra Deus, Deus, eu não creio da forma que eu pensei que eu cria no Senhor. Eu falei assim, olha a minha situação. Eu fui sincero naquele momento. Falei, Deus, E Deus falou assim, você precisa aprender a ser vulnerável comigo. Você desabafa com tantas pessoas, com tantas situações que talvez não te ajudem. Seja vulnerável. E naquele momento eu falei, Deus, eu não creio da maneira que eu pensei que eu acreditava. E isso em questão do trabalho. Mas sem brincadeira, gente. Aquele dia eu terminei de falar, Deus, eu não creio da forma que eu queria. O telefone toca. E aí na hora que o telefone tocou, era uma amiga do trabalho. Ô, Estevão, a gente trabalha com ações, né, de tempo em tempo. Ô, Estevão, como você tá numa ação e você não fala nada? Eu falei, oi, eu também não estava sabendo. E no momento, mas foi no mesmo instante, em que eu fui vulnerável com o Senhor e falei assim, eu não creio como eu achei que eu cria, o telefone toca e existia uma escala que eu nem sabia de emprego. E aí o Vini vai lembrar disso, que eu peguei e contei o testemunho, e uma semana depois que aconteceu, Estevão, pedimos desculpa, mas a escala foi fechada, não vai ter trabalho. E aí tudo bem, eu fiquei naquela, e foi bem no dia que eu fui ministrar isso, né? Eu fui ministrar no dia que eu recebi a proposta, depois fui ministrar quando eu tive a recusa, e aí passou uma semana de novo, na semana do meu aniversário, a moça já me mandou áudio assim, Estevão, é o seguinte, nós estamos preparando o seu processo de admissão, tipo assim, coisa de 15 dias. A mesma empresa. A mesma empresa, que eu já estava anteriormente, e que estava parado por causa da pandemia. E aí foi aquela situação que entrou essa questão da vulnerabilidade, que eu falei assim, Deus, eu não creio da forma que eu achei que eu cria. Mas foi no mesmo tempo, o telefone toca e dias depois não era só uma ação. A ação foi cancelada e veio o contrato. E aí, com um mês e meio que eu estava nesse contrato, a chefe me chama e vem a efetivação. Então, tipo, foi muito assim. Deus estava esperando que eu reconhecesse Ele naquele momento. Eu sou o seu supridor, eu sou o que, que abre as portas, que fecha a porta. E foi um posicionamento. Falei, Deus, eu não creio da forma que eu achei que eu queria. E de repente, quando eu fui vulnerável, Deus falou assim, é isso. Agora você entendeu, vou mostrar que eu sou Deus, que eu continuo sendo o mesmo. Sim. Você falando isso e o Vini falou sobre Pedro, eu lembrei, né? Depois que Pedro negou Jesus 3 vezes, ele se tornou vulnerável. O que ele foi fazer? Ele foi fazer o que ele fazia antes. Então ele foi pescar e voltou a fazer o que ele fazia. E aí aparece Jesus, né? Tipo, o que você está fazendo aí? E é interessante, né, que quando Jesus começa a perguntar para ele, tu me amas, né? Existe uma diferença no original, né? Que Jesus fala para ele, tu me ágape, né? E o ágape é o amor que transcende, né? Sim. Aquele amor, né, fervoroso. E aí Pedro falou assim, tu sabes, né? Tipo, aí ele falou, tu me ágape. E aí depois ele pergunta pela terceira vez, no original fala, tu me filéu. Que é aquele amor, tipo, beleza, Senhor, tipo... Sabe, não é ágape, mas... Tá valendo, né? Mas eu te filéu, né? Então é quando você reconhece o tanto que você ama o Senhor. Assim, beleza, então, né? Agora você pode fazer, você reconheceu. Que é o que você falou da sua fé. Senhor, eu achava que eu te amava de um jeito. Eu achava que eu cria de uma forma. Mas é até aqui. Mas eu me permito ser moldado daqui para frente para que um dia eu possa ter esse amor ágape, né? Mas isso acontece quando você passa por alguma coisa. Quando tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. Nossa, eu amo. Eu amo. Nossa, Deus é maravilhoso, Deus é bom o tempo todo. Mas e aí quando você tá passando por alguma coisa? E aí quando chega alguma coisa? E para você ministrar quando você tá passando por alguma coisa? É osso. Eu sei como. É o que eu tava... passei por isso recentemente na igreja, né? E... Na verdade, tudo começou numa base de várias coisas, assim. Tava tudo vindo muito bem.
E foi quando eu fiz aquela pergunta pro Senhor, eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim, né? O Senhor tem sido tão bom comigo, né? Você apenas quero que você me sirva, esteja à mesa e tal, 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 tal. Aí passa um tempo, Pra que foi perguntar, né? aí eu fui perguntar. Se você pudesse chegar assim, ô Senhor, sabe E aquela pergunta que eu te fiz? Deixa quieto. Aí, e eu falei assim, eu gastarei minha vida aos teus pés, Senhor, faço de tudo por ti. E o Senhor falou, faz mesmo? Eu faço. Então aí o Senhor falou, então peraí. Tocou em várias áreas da minha vida, né? Áreas, assim, muito complicadas nos dias de hoje, tipo, trabalho. Sem trabalho a gente não vive, não sustenta, não come, não se alimenta, não paga aluguel, né? E eu falei para minha esposa, falei para meu pai, eu falei assim, não vou arredar a pé, não. Não abro mão do que... Eu falei assim, eu não sei se é Deus que está tirando ou se ele está permitindo o inimigo tocar. Eu falei assim, o que é eu não sei. Mas o que Deus me chamou, eu vou continuar fazendo, independente se eu tenho, se eu não tenho, se eu vou ter almoçado ou não vou, se eu vou ter roupa ou não vou, se eu vou estar morando de aluguel ou não, se eu vou ter que voltar para casa, independente. O que Deus me chamou para fazer, eu vou continuar fazendo. E a gente vê em alguns pequenos detalhes a honra do nosso Senhor. A situação pode não ter se resolvido, mas, cara, aí entra quando eu ministrei sobre Paulo, que ele estava na cadeia, num presídio de segurança máxima, ele e Silas, no presídio de segurança máxima, além de estar presos na cela, ainda prenderam eles pelos pés, Pra não sair mesmo. para não sair mesmo. E o que eles fizeram nesse tempo todo? Criticaram, oraram e louvaram ao Senhor. Aí Deus começou a trazer essa palavra para mim, é isso que eu quero de você, independente da situação, porque eu não te chamei para você ser um cara que vai ficar andando de Ferrari, não, glória a Deus, para quem tem esse chamado, eu sei que eu já não tenho, tá? Isso daí eu já deixo claro, eu sei que Deus não me chamou para isso, né? Porque com o dinheiro de uma Ferrari eu consigo abençoar muitas outras vidas, mas quem foi chamado, amém. Né? E o Senhor começou a trazer esse lado para mim, eu quero que você simplesmente me adore, me busque, me louve, me ore com a mesma intensidade. Porque quando tá tudo bem, é fácil a gente adorar a Deus, né? E quando tá tudo mal? Então, mas aí eu te faço agora eu te faço uma pergunta. Quando nós estamos quando é mais fácil você adorar a Deus? Quando você tá tudo bem ou quando você tá na tribulação? Eu acho que quando tá tudo bem. Na minha visão, sabe por quê? Porque quando tá tudo mal, a gente fica sem forças. O inimigo, por esses dias, assim, é a questão da vulnerabilidade. Eu conversei com a minha esposa, eu conversei com o meu pai, e eu falei assim, o inimigo veio tentar trazer medo, ansiedade, falta de ar, e eu repreendia. Só que é um medo, uma ansiedade, uma falta de ar que ele tenta trazer, assim, algumas acusações na mente, que se você bobear, se você não tiver ajuda, se você não tiver firme, porque a palavra fala assim, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Se você não tiver quem te ajude a permanecer de pé também, você cai, porque é muito difícil buscar Deus nesses momentos. Ah, mas assim, na hora da tristeza a gente busca Deus, mas não é fácil. Então, é isso Não que eu ia é comentar. fácil. A Bíblia fala que Deus não rejeita um coração quebrantado. Mas E aí, esse é o ponto. então, e aí quando o seu coração vai estar quebrantado? Esse Sabe é o por quê? ponto. Porque muitas vezes nós estamos no melhor. Nós estamos no bem bom, cara. Porque assim, cara, eu acho que cada um aqui está passando uma fase da vida que eu acho que não é a melhor possível. E Deus tem coisas melhores. Porque depois eu vou compartilhar com vocês, depois eu vou dar o testemunho. A gente também está passando por uma coisa um pouquinho chata também com relação a trabalho, até no meu caso. Mas agora não é hora, porque ainda não se encerrou, não se encerrou o processo. Então, assim, e aí eu te falo, qual que é a hora que nós mais buscamos Deus? Sabe por quê? Porque quando nós estamos andando de carro zero, quando nós estamos numa casa boa, quando nós estamos comendo do bom e do melhor, nós falamos o que para Deus? Muitas vezes nós nem lembramos de Deus. Essa é a questão. E quando nós lembramos, nós falamos assim, ah, tá bom isso daqui. E aí, quando acontece alguma coisa e Deus nos molda, nos quebra, nos faz o nosso coração em pedaço, e aí nós chegamos, Deus, estou eu aqui de novo. Mas aí eu venho com uma pergunta controversa sua. Qual hora é a mais fácil de buscar a Deus? Tá, mas em qual momento é mais fácil
exaltar e glorificar o nome do Senhor. Lógico que vai ser na Quando bonança. tá tudo bem. Quando Porque tá tudo quando bem, tá tudo mal, você quando vai tá falar tudo assim, bem. Senhor, muito obrigado por essa Sim, situação. É sim, difícil. Senhor, sim. seu nome é honrado, independente da situação. Sim. Senhor, o Senhor é glorificado, que toda honra, toda glória vai ser para ti. É. Quando você tá passando pela aprovação, é difícil Então, fazer isso. mas aí a gente rodou e voltou na onde que o Estevão falou, na questão de ser vulnerável na mesa. Exatamente. Entendeu? Porque muitas Se vezes você não enxergar essa Aí, vulnerabilidade... aí é você- onde eu ia entrar, aí porque você quando Paulo e consegue. Silas, eles foram presos, eles reconheceram que eles eram vulneráveis. Sim, E sim. quando eles oraram e louvaram ao Senhor, veio um terremoto de repente que desatou as amarras do pé, as prisões se abriram, mas sabe qual foi mais interessante? Eles não fugiram. Eles não fugiram. Eles permaneceram lá. É o momento do foco, né? É a hora que você focou no Senhor. Se você ficar no momento da aprovação ali, olhando para o problema, você não vai conseguir adorar a Deus. Exatamente. Você não vai conseguir. A hora que você olha para Ele, você está ainda na aprovação ali. Mas aí que você reconhece. Só um spoiler do outro episódio do Rafa, que a gente comentou sobre Pedro. Quando Pedro... O spoiler, pessoal, já vai ter assistido. já vai ter assistido, né? Mas quando Pedro estava andando sobre as águas, ele tirou o foco de Jesus por um momento. E aí foi quando ele começou a afundar. É, isso aí. Traçando os dois paralelos, né, entre tempos bons e ruins, eu lembro que tive uma experiência muito louca no aeroporto voltando de Fortaleza, uma das viagens que eu fiz. O trabalho deu tudo certo, a equipe muito bacana, e chegou nos últimos dias lá, eu cheguei a gravar um vídeo ainda, né, que eu gostava de postar uns vídeos assim devocionais, só que quando chegou na fila de embarque me bateu uma angústia muito grande, porque o trabalho andou bem, né, mas naquele momento talvez eu tivesse esquecido do principal. Eu fui para os cultos, eu não deixei... Mas sabe quando dá aquele vazio em você? Eu falo assim, cara, tem alguma coisa de errado, mas o trabalho foi tudo bem. E de verdade, nesse pensamento do nada, sai uma mulher da fila da esquerda, vem atrás de mim e começa a cantar, cara. Espírito de Deus, tem liberdade aqui. Na hora que ela começou a cantar, a voz não era das melhores, mas eu comecei a olhar pro celular, olhar pra cara da mulher, olhar pro celular e eu comecei a chorar. E ela falou, teu perdão é completo. E eu comecei a chorar copiosamente na fila de embarque. Ela parou de cantar como se nada tivesse acontecido e voltou pro lugar dela. E naquele momento, tipo, aquela angústia que eu tava, ela passou. Foi numa fila de embarque do aeroporto lotado pra voltar pra São Paulo. Né? E aí, o mais engraçado de tudo isso, que o promotor mais esquisito, assim, no caso de se isolar, era todo mundo que era muito isolado. Ele manda mensagem pra ele, me liga, manda mensagem, não lembra? Após esse episódio da moça cantar, Deus me renovou ali, depois de eu chorar, e ele veio pedir ajuda pro casamento dele. Porque ele sabia que eu era cristão. Você vai entender essas coisas, cara. E aí ele pedindo ajuda, porque minha mulher tá com negócio de crente aí e quer separar de mim. Eu falei, vai pra igreja você também? Aí começou aquela brincadeira, né? E aí, tipo... Desceu a cajadada. Daquela angústia... O Estevão não tem conversinha, não. Daquela angústia, foi muito engraçado, porque foi no momento que a mulher foi pro lado, que ela manda mensagem. Aí a gente tava cheio do Espírito Santo, eu falei... Toma vergonha e vai pra igreja você também. Lá na igreja a gente brinca com o Estevão João Batista, né? O João aqui, o do amor. Do amor, da paz e amor. É. Você aqui é Jeremias? E eu sou Jeremias, o chorão. Então, assim, cara, você vê que foi os paralelos. Tipo, era um momento que tava tudo bem, entre aspas, mas a parte principal tava faltando. E eu falei assim, nossa, alguma coisa tá faltando. E aí, de repente, a mulher começa a cantar... tem liberdade aqui no meio do embarque ali. Eu falei assim, cara, eu só olhava pra ele, chorava, e olhava pro celular disfarçando, olhava pra ele, olhava. E aí, de repente, esse cara manda mensagem e tal. Aí, chegando lá, ele pegou e falou que as coisas estavam... Cheguei em casa, ele mandou mensagem dizendo que as coisas estavam melhores, que ele tava indo pra igreja com ela. Eu falei, mano, sabe? Então, naquele momento, ele falou, olha, mais do que o trabalho que deu certo, existia um propósito e você não percebeu. Né? E aí, uma outra ação que eu fui depois, ele mandou mensagem dizendo que tava super feliz. O Cauê tava no negócio de trabalho. Ele falou que aconteceu uma situação... E um promotor que trabalhou com a gente também, que queria que ele ligasse no escritório e mentisse. E ele falou, Estevão, eu tô ligando que ele quer que eu minta, mas tá errado, né? Eu tô indo pra igreja agora com a minha esposa. Ele quer que eu minta, mas eu não vou fazer isso. Eu tô certo, né? Você me falou. Sabe? Aí Tipo assim, ó, você me falou, você vai ter que... E eu falei, tá certo isso aí, não faz não. Continua nessa. Entendeu? Então você vê que coisa doida, né? Que não é só o trabalho em si também. Meu pai sempre me falou que, já mudando um pouco aqui, que todo lugar que a gente vai se torna nosso campo missionário. Sim. E eu não estive vulnerável, mas naquele momento o Espírito Santo me constrangeu. E já me deu uma missão ali, né? Eu sei que eu fui meio duro na hora, mas... Só que aí entra a questão. Você fala que você foi meio duro na hora.
Só que você pensa que você foi duro. Só que o Espírito Santo, ele trata com amor também. Sim. E aí, de repente, pra você, cara, você catou e deu um É. peteleco na pessoa. E pra ele foi aquele acorda acorda, tipo assim, É, então. E aí, de repente, ele ouviu assim, cara, você tem que ir pra igreja. Talvez ele precisava desse... Sim, esse chacoalhão, sabe? De chacoalhar os miolos e a pessoa cair na real e falar assim, cara, era isso que eu precisava ouvir. Porque, de repente, alguém chegou e falou assim, cara, sabe, você precisa de Jesus. Ah, não, tá bom. Aí o outro falou, você precisa de Jesus. Ah, tá bom. Aí Aí chegou Estevão, você, converte. Aí chegou você, mano, vai pra igreja, velho. Te converte, crente. Ô, Estevão, aproveitando que você contou desse testemunho, queria que você falasse aqui pra gente qual foi o momento mais marcante seu com Jesus, assim, um testemunho assim que pra você não esquece. Dos 5.999. A gente sabe que você tem vários, você já contou alguns aqui pra gente, mas aquele que você nunca esquece, que é aquele que vem no seu pensamento, vem no seu coração e você lembra na hora. Cara, eu sempre gosto de relatar esse especificamente, porque foi um momento que eu tava pra desistir de tudo. Né? E eu cheguei na varanda do meu quarto e falei, Deus, eu não aguento mais. Olha o que eu fiz de novo. Eu cheguei a orar pra Deus e falar assim, eu não sirvo pra te servir. E essas foram as únicas palavras suspirando que eu consegui dizer pra Deus e voltei pra minha cama. Só que eu estava de bermuda, estava de tênis, só sentei na minha cama assim. Isso era por volta da meia-noite, 1h da manhã. Aí minha vizinha lá do lado, ela manda mensagem, vizinho, vamos jantar, que o pai dela é dono do tropeiro lá, né? Vamos jantar lá no meu pai e tal. Eles patrocinam algum podcast? Pode ir. Posso conversar. De repente a gente pode experimentar a marmita pra depois. Fez um tropeiro, o negócio é top. Mano, depois você compartilha o vídeo. Por favor, fala assim, ó, os meninos lá gostou do feijão, eles não comeram, mas eles já gostaram, tá? Sem problema nenhum. E aí, cara, tipo, de números, como vocês falaram, foi uma das que marcou a minha vida. Porque ela pegou, ela tô passando aí, só que era 1h da manhã. Eu entrei no carro, ela chegou, parou lá, entrei no carro, tudo, ela veio falar pra mim. Vizinho, eu tô desesperada porque há várias noites eu sonho que Jesus tá voltando e eu fico, isso é horrível e tal, não sei o quê. Aí sabe o que eu falei pra ela? Eu falei assim, nem fala comigo, desse jeito. Nem fala comigo, se brincar eu tô pior que você. Aí eu comecei a desabafar. Ao invés de ajudar ela, eu piorei a situação. Tamanha era a situação ali, né? De angústia que eu estava por dentro. E a gente parou na frente do tropeiro, que é ali no Ferrazópolis, onde tem o posto policial. Sim. Não, Tem onde uma a feira do rotatória Ferrazópolis lá, tá, o que você- rotatório. sei. E aí ela parou o carro, ela ficou olhando pra minha cara assim. E aí eu falei, fiquei mudo, né? Ela... Estevão, sabe por que eu te chamei? Porque eu vejo você alguém de Deus. Ela começou. Ela disse que tinha até tomado umas cervejas, né? E ela falou, Jesus é muito louco, né? Eu falei, o que essa menina vai falar, né? Mas ele é Ela muito pegou louco. e falou assim, é porque se eu te chamei aqui é porque eu sei que eu posso contar com você. Eu sei que você tem conselho e tal. E digo mais, não importa o que você fale a seu respeito, eu vejo Jesus em você. Aí eu dei aquele tranco no carro assim, ó. Eu dei aquele tranco, ela vê Jesus em você. E naquele momento foi como se algo suspirasse assim, não é sobre você, é sobre mim. E pra mim foi um choque, porque a gente jantou tudo, só que eu não consegui dirigir mais nenhuma palavra. Daquele momento eu fiquei mudo. Tipo, é Zacarias que fica mudo? Né? E eu fiquei mudo. Tipo, eu não sabia mais o que falar e Deus começou a ministrar o meu coração. E aí no dia seguinte, e era sempre perto do meu aniversário quando acontecia essas coisas, né? E aí no seguinte eu resolvi começar a ler Profeta Jeremias. E eu levantei cedo, não sei se foi no mesmo dia ou uns 2 dias depois, e eu sentei na mesa da cozinha, todo mundo dormindo, era 7h da manhã, final de semana, e eu falei assim, Deus, eu não quero mais ser usado, eu quero te conhecer. E eu falei assim, Deus, eu não quero mais ser usado, eu quero te conhecer. Chega de ficar pregando e falando e... Não, eu quero te conhecer. E aí ele suspirou no meu ouvido. Mas eu vou te levar a lugares. Aí eu falei, tipo, mas eu não quero. Amém. E aí eu tinha acabado de ler Jeremias. E aí horas depois estava minha avó, ainda estava em casa, né, esses dias. E aí do nada, minha mãe desce lá na sala, estão conversando. Na cozinha tá ela e minha avó conversando. Ela começa a falar sobre o meu nascimento. Olha, Estevão, eu tive uma gravidez complicada sua, mas antes de eu saber que eu estava grávida de você... Houve sonhos com uma roupa que você estava aqui, quando você nasceu, um irmão da igreja, que foi o tio Nelson, deu essa mesma roupa, e nesse sonho Deus falava que ia me dar um varão, que o nome dele era Estevão, e naquele dia eu te li Jeremias, antes que te formasse no ventre da tua mãe, e eu te chamei. E aquilo começou a fazer sentido. E aí começou a acontecer essa série de coincidências, e beleza. Jesus Cindência. E aí horas depois, né, eu estava no quarto sentado assim, eu já estava nessa vida de viagem, aí o Jonas pega e manda mensagem, Jonas.
ô Estevão, você tem algum espaço na sua agenda? Eu falei, eu zoei que ele falou assim, então tá vendo que a agenda é complicada de hoje. Tá não, vendo? eu peguei e falei assim, para de vaidade, irmão, conversa de agenda, não existe isso pra mim, não. Ele falou, então, domingo você vai vir aqui pregar. Ele não perguntou, ele falou, domingo você vem aqui pregar. Foi a primeira vez que eu preguei numa igreja, assim. E naquele momento que eu falei, Deus, eu não quero ser usado, eu quero te conhecer. E Deus falou, mesmo assim, vou te levar a lugares. Aí vem minha mãe com testemunho, vai pro quarto e Jonas me chama pra pregar. Aí nesse meio Pra tempo... onde eu irei, né? Entendeu? E aí foi aquele dia que eu falei que tinha experiência com o seu amigo Bruno, né? Do Insight que vocês tinham criado. Eu fui chamado para um... Isso nesse mesmo momento, nesse mesmo instante. Eu fui chamado para ir num culto no lar de jovens, que era o Inside, que o Vinícius tinha criado com esse rapaz, lá no Seleta. E aí minha amiga que me chamou, funcionava assim, né, Vini? A galera se reunia, então tinha um momento de testemunho, alguém trazia uma palavra, vinha um louvor, e era uma rodada, assim, de umas 3, 4 pessoas, até que viesse a palavra principal. E aí naquele dia... Tava rodando um negócio e minha amiga ficava assim, Estevão, nela, amigo, se quiser falar, você fala. Eu, cala a boca. Cala a boca. E aí, tipo, tinha uma roda de muitos jovens, tinha pelo menos uns 30 lá naquele salão. E aí lá do outro lado, sem eu enxergar ele, o líder dela fala assim, o amigo da Geisa, Deus falou que tem algo de Deus pra você. Eu falei, não pra você ficar calado. Aí eu olhei assim, tem? Ele falou, e não é pra você ficar calado. Aí eu peguei e falei, tá bom. Aí eu fui compartilhar sobre Jeremias, era o que eu tava lendo no momento. E eu falei assim, olha, quer ouçam, quer não, Deus manda que tem que falar, e foi girando assim, né? Aí quando chegou o momento da palavra principal, que era o Bruno empurra a mesinha pra frente e fala assim, olha, eu tava uma semana pedindo pra Deus confirmar a palavra, ele confirmou naquilo que você falou, só era um convidado, cara. E ele falou assim, tem mais. Deus falou que tem muito mais e não precisa ficar de boca fechada. Ou seja, você guardou aí, não é pra guardar, não. Cara, então, tipo assim, naquele momento, foi naquela semana que eu falei, Deus, eu não sirvo pra te servir, esquece. Uma menina um pouco alterada de cerveja, que ela falou pra mim, eu vejo Jesus em você, de repente eu falo, Deus, eu não quero ser usado, e Deus falou, vou te levar a lugares, e de repente minha mãe vem contar a história do meu nascimento, de como que foi, porque até então tinha minha tia Neide, na época que estava grávida também, foi na mesma época. Ah, eu sonhei com o menino, mas é seu, Neide. E não, era o Estevão. Né? E aí foi toda essa série de coincidências naquele dia, e a partir dali eu recebi o convite do Jonas, fui pregar e logo em seguida me convidaram para pregar num culto no lar também, da igreja dessa minha amiga, que fazia parte. E aí falaram, você tem espaço? E aí eu ministrei no sábado. Você tem espaço. Né? Eu ministrei no sábado de noite e no domingo eu tava viajando, então super bateu assim. Né? E foi uma experiência muito grande, porque era um momento que eu tava mais uma vez vulnerável. Eu falei, Deus, eu não quero. Falei, agora sim, deixa eu fazer. Sou eu, não é você. Aí entra né? naquilo que a gente falou desde o primeiro podcast que gravou só nós três. Nós não temos nada pra oferecer pra ninguém, cara. Exatamente. Eu não trouxe nada pra mesa, né? Mas Jesus... Cara, aí entra no que eu tava conversando hoje um pouco com a minha mãe, né? Sobre algumas coisas que Deus tem me confirmado. Para quem vai assistir esse podcast, já vai estar sabendo do tema do acampamento, etc. Mas tem a ver com o que eu vou falar um pouquinho agora, né? Quando perguntam, mas quem és tu? E Deus fala assim, eu sou. Aí eu fui puxar em hebraico, aí eu não sei pronunciar, então não vou pronunciar, mas assim, traduzido, ele tem algumas traduções para o português, pelo fato do português ser uma linguagem bem variável, né? E fala assim, eu sou o que serei. Serei, né? Eu sou o que serei. Forte. Então, tipo assim, o que você precisar, eu vou ser. Eu sou o que sou, mas eu também sou o que Se você serei. precisar da O que cura, você precisar, eu vou ser. Se você precisar da cura, eu sou. Então, assim, se você precisar da palavra, eu sou a palavra. Se você precisar profetizar sobre alguém, eu sou profecia. a profecia. Se você precisar levar o amor, eu sou o amor. Se você precisar abraçar alguém, eu sou o abraço. Eu sou o consolador. Entendeu? Então, cara, meu, Deus é demais. A gente não precisa de nada. Só dele. Entendeu? E não sei se você já reparou, mas todas as vezes que Deus te leva para você ministrar na vida de uma pessoa, a maioria das vezes, ou 99,99999% das vezes, você está numa situação que você não quer ministrar na vida de ninguém. Quando você vai ministrar na igreja, 99% das vezes, você está numa situação que você não quer ministrar. Que você não tem nada. Na verdade, que você acha que você não tem nada para ministrar. Que você acha que você não tem nada para compartilhar. Cara, eu recebi uma mensagem e falou assim, ô Cauê, tudo bem, tudo bem. Ah, que legal, que não sei o quê. Cara, onde fica a sua igreja? Eu quero ir lá na sua igreja. Ah, não, fica em tal lugar. Não, gostei. O negócio lá tá muito legal, cara. Continua fazendo que não sei o quê. Cara, e as semanas têm sido turbulentas. As semanas têm sido
complicadas. E aí você olha e fala, cara, eu não fiz nada demais. Eu só compartilhei uma coisa, eu só estou tentando fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. E aí entra naquilo que você falou. Cara, essa música, ela ficou gravada na minha cabeça e eu mandei pro Vini e o Vini falou, mano, a gente tem que cantar essa música. Aí o Rafa falou, mano, eu já conhecia já. E, cara, o trecho dela é, eu gastarei minha vida para te... E essa é a minha promessa. Na verdade, olha a questão. Essa é a minha promessa. Eu gastarei minha vida para te coroar. Este é o meu anseio. E aí a gente gasta a nossa vida com tanta coisa, cara. A gente gasta o nosso tempo com tanta coisa, fazendo tanta coisa. E aí quando ele fala, eu gastarei minha vida para te coroar, é o seguinte, cara, eu posso estar na pior das minhas situações. Se tiver que ministrar na vida de uma pessoa, se tiver que gastar os meus últimos suspiros, que foi o que nós estávamos comentando fora aqui de um podcast que você ouviu. Se eu tiver que estar nos meus últimos suspiros, se os meus últimos suspiros for falar do teu amor, que esse seja o que seja. Que seja os meus últimos suspiros, que sejam as minhas últimas palavras. Independente do que aconteça. Cara, se te coroar, seja perder o meu emprego, seja perder o meu carro, seja perder parte da minha saúde, seja perder qualquer coisa que seja. Que seja. Então, desde o começo a gente tem falado aqui, cara, nós não sabemos o preço que a gente vai ter que pagar para fazer o que nós estamos fazendo. Cara, nós não estamos fazendo nada demais. Essa é a real. Nós só estamos dedicando um tempo que, cara, muita gente está dedicando para fazer outra coisa que ele acha que é certo. E nós estamos fazendo uma coisa que nós temos a convicção e a certeza do que é certo. E nós sabemos o preço que nós vamos ter que pagar por isso? Não. Mas por enquanto tem sido um pouco alto. Tem sido alto. tem sido alto. Mas, cara, pagar o preço com Jesus é diferente do que você pagar o preço sem Jesus. E eu gosto muito de falar isso, né? Quanto maior a luta, maior é a vitória. Então eu gosto de enfrentar grandes desafios. Não vem com o desafio pequenininho pra mim, não. Eu vou enfrentar também, mas eu gosto de grandes. Porque eu gosto de pisar na cabeça do inimigo e falar assim, aqui não, rapaz. Meu Deus é muito maior que você. E mesmo se a vitória não seja tão grande assim, vale a pena passar tudo isso com Jesus. Vale. Só que com ele nós já somos mais que vencedores. Então, assim, não tem nem como cogitar a derrota. Nós já temos a certeza da esperança, nós já temos a certeza da vitória, nós já temos a convicção que, cara, que tudo isso vai passar e que a as coisas vão acontecer. diferença, aí quando entra nessas coisas, é onde estão os nossos olhos, né? Tipo assim, beleza, a vitória ela é garantida, mas o que é a vitória pra você? Porque a vitória pra mim é continuar com Cristo, cara, é permanecer com Ele. Ah, mas o meu carro não veio. Ah, mas o trabalho não veio. O emprego acabou. O emprego acabou. Como diz na palavra, a vitória é a nossa fé, né? Enquanto a nossa fé for o alvo, manter a nossa fé viva, essa é a nossa vitória. Essa é a nossa vitória. Porque é por ela que nós vamos ser salvos, né? Sim. Tem uma outra história, de tantas, né? Pode falar. Que, voltando a falar sobre trabalho e essas coisas, e eu lembro que eu estava num culto, ali na Batista Vida Plena, e, cara, falar sobre financeiro hoje é muito difícil, para muitas pessoas talvez estranhe. Mas um jovem aleatório, que era líder de jovens lá, ele estava contando testemunho que estava tão envolvido com a obra, com o ministério, que ele não tinha. E eu era, na época, eu não estava tão indo lá já, né? Foi quase na transição para ir para Getsemane. E ele estava lá no altar falando que estava tão corrido que ele e a esposa dele casaram e não tiveram tempo de comprar os pisos do apartamento. E eu lá no fundo, o Espírito Santo fala. No final, você chega para ele e fala que você que vai comprar. E aí foi essa situação. Fala que você vai comprar. Eu falei assim, tipo, quase não tem nada a ver com isso, né? E falar sobre isso hoje é muito difícil. Só que o caminho de obediência ao Senhor, ele vai muito além das nossas expectativas. E eu cheguei para aquele jovem, sem nunca ter conhecido, e falei, olha, escolhe o piso e me liga. Tá meu número. Só que até então eu estava trabalhando, aí que tá a questão, né? E aí foi chegando o tempo tal, chegou em novembro, foi acabando o contrato, eu fiz uma última ação aqui em São Bernardo, e foi quando acabou a ação, só que antes de acabar essa ação, uma amiga foi para Irlanda e me mandou mensagem pedindo para que eu orasse por ela, porque aconteceu um roubo, o cara roubou o dinheiro do... Como é que fala assim? Do visto dela, né? Que ela tinha... Ela foi pedir ajuda. E naquele momento eu ministrei sobre a vida dela. Falei assim, olha, Deus está pedindo para te perguntar se você confia nele a tal ponto de perguntar qual que é o próximo passo. Isso dias antes de acabar meu contrato.
E aí a gente conversou, só que no outro dia que aconteceu? Era os últimos dias de trabalho, a partir dali acaba meu contrato, eu recebo uma ligação de uma amiga nossa em comum, a Bárbara, né, a Bárbara Sueli. Esteve, é o seguinte, eu sei que você trabalha no banco, aí está lá ainda, ó, tá acabando. Olha, tira a certificação lá e eu vou te colocar, eu tô há dias procurando pessoas, não deu certo. Eu quero entrevistar você. A vaga veio na minha mão. E aquele dia eu pedi Uber, fui lá pra empresa, tudo e tal, e eu cheguei bem mais cedo aquele dia, e foi muito engraçado, tentando ligar o notebook na tomada, ele era viciado, mas nem na tomada tava ligando. Aí eu peguei o notebook e bati assim, eu falei, bati o notebook, coloquei um louvor no celular e falei, Deus, e aí? Qual que é o próximo passo? Eu me lembrei que eu fui ministrei a minha amiga naquele dia, Deus me confrontou. Eu falei, Deus, e aí, qual que é o próximo passo? Ele falou, eu não vou te falar qual é o próximo passo, mas só vou te dizer que não é isso que eu tenho pra você agora. E tipo, era um sonho trabalhar, né, num determinado banco lá e tal. E eu falei assim, eu já estava atrás dessa apostila pra estudar, não sei o quê. E Deus falou assim, eu só tenho pra dizer que não é isso que eu tenho pra você agora. E aí, logo em seguida a isso, teve uma proposta para abrir uma franquia, né, de um conhecido de uma loja de bolo e tudo mais, e ficou nessas duas coisas. E aí, aquele mês de novembro de 2019, antes da pandemia, estou eu na academia, um mês só, foi um mês que Deus pegou para falar comigo, porque eu nunca não tive, né? E aí, cara, eu tô na esteira assim, aquele negócio já tinha desistido do negócio do banco, né? Beleza. Achei que você tinha desistido da academia. Né, eu desisti dias depois que Deus falou comigo. E aí, aconteceu que eu estava na esteira e estava para dar resposta para esse rapaz, a gente ia ter uma conversa. Aí eu falei assim, Deus, não estou me sentindo bem. Se não for para esse rapaz, para ter essa conversa, que ele mande mensagem desmarcando. Mas foi muito espontâneo. A mensagem veio, Estevão, tal pessoa não vai estar, então ficou para segunda-feira. Aí eu falei assim, tá bom, nessa época eu estava já transicionando lá para dia de semana e tudo. Falei assim, tá bom, isso foi tal. Só que naquele dia, essa moça do banco, nesse mesmo dia, ela mandou mensagem, já tirou a certificação? Aí eu empolgado, eu parei de fazer exercício, fui baixar o boleto da CPA lá pra poder tirar a certificação, fiquei olhando pro boleto e desci, era um escadão, ali perto, numa academia perto de casa, um escadão, sentei, olhando pro boleto e falei, Deus, e aí? E aí, vocês falam que eu sou duro, Deus foi mais duro comigo. O Espírito Santo falou assim comigo, você vai se preocupar em chatear uma amiga que te ofereceu emprego ou fazer a minha vontade? Eu... Nossa. Cara, é como se fosse um pai me dando um cascudo. Tipo, né? Aí eu olhei... Aí foi assim também. Aí eu peguei e falei assim, tá legal, Jesus, né? E aquele dia... Aí isso foi numa sexta-feira, eu acho. Aí no domingo eu fui pro culto, né? Eu lembro que a tia Sônia até tava lá na época, ela falou uma palavra que veio de encontro. Acabou que Deus falou assim, agora manda mensagem lá pro fulano e fala que você não quer. O tal da empresa. Aí eu falei assim, tá bom. Falei, ó, fulano, é o seguinte, né? Deus falou comigo que não é o tempo. Falei, mas nem ouvi. Eu falei, não, Deus falou que não é o tempo, eu não quero. Tá bom. E aí aconteceu. Naquele momento que eu mandei a mensagem pro fulano e falei, não quero. Aí veio aquela... O cara do piso ligou. Justamente, pegou o fio da meada. Aí o cara mandou, mas foi de batata, no domingo pós-culto. Veio a mensagem, oi Estevão, tudo bem, cara? Eu não queria fazer isso de jeito nenhum, mas minha sogra e minha mulher pediu pra te ligar pra perguntar se o piso ainda tava de pé. Eu desempregado, larguei o empreendimento, um emprego que tava certo, e a minha reserva. E eu falei, aí eu olhei assim pra situação e falei, tá tudo certo, né? Ah, mas você quer fazer o depósito? Você quer ir com a gente? Eu falei, não, eu quero ir com vocês. E aí, cara, foi um negócio incrível. A gente andando pela Leroy Merlin com aquele casal e eu tinha um valor ali, né, de reserva. Eu paguei à vista naquele dia. E, cara, pra mim era como se estivesse comprando piso pra mim, sabe? E era um chororô, e era uma troca de testemunho, um chorando de um lado, outro do outro, né? Aí na hora de ir embora, eu ainda falei pra ela, ó, é o seguinte, né? Eu abençoei vocês, Deus fez isso, agora eu quero que vocês orem por mim. Aí do nada, a menina lá começou a orar, Deus começou a entregar coisas. Olha, e esse que começou a providar sobre a minha vida. Eu falei, nossa, eu vim para entregar, acabei recebendo também. E aí o que acontece, né? 2 meses depois, que já entrou no ano de 2020, a empresa que eu estava trabalhando me chama de volta para o contrato. Né? Então eu voltei a trabalhar em 2020. E aí foi quando veio a história de que o Vini sabe, eu compartilhei com ele várias vezes, que eu viajei 2 vezes, tudo começou a ideia de escrever um livro. Na verdade era um PDF, o Vini sabe muito bem que não existia projeto nenhum. Né? E a gente ia fazer live lá na casa do Vini e tudo. E eu falei, eu quero um PDF, mandar para os amigos, tal, não sei o que. E aconteceu isso. Então, essa questão da obediência, quando eu falo sobre valores, sobre dinheiro. Né? Eu não não tive retorno nenhum financeiro com o livro. Mas aquilo que eu semei lá atrás, de obedecer à voz de Deus, que no momento estava vulnerável, né, em Deus, veio uma pandemia, e no meio da pandemia, quando nada parecia que ia dar certo, Deus me entrega um projeto.
Então já aproveita que você já entrou, já fala um pouquinho mais sobre o seu livro aí, ó. Tem uma pergunta. Já vai pegar o... Tem uma pergunta que de uma A produção pessoa. me ajuda o posicionamento do livro, se vai ficar bom aqui ou não. Ó. Tem uma pergunta de uma Tá. pessoa muito especial para menos. você. Meu Mas Deus. assim... Qualquer Pode ir coisa- falando aí, pessoal, que a produção vai me ajudando aqui. Legal. Se for aqui vai ficar Manda. legal. Tem uma pessoa que esteve aqui com a gente, que você fez uma pergunta para ela, e agora ela tá te devolvendo uma pergunta também, que é o Caio. Legal. E ele perguntou assim para você, como despertou o desejo em você em escrever livros? Cara, isso é muito louco responder, porque foi um negócio meio que natural. Eu lembro que eu compartilhei com algumas pessoas que eu tinha uma vontade de escrever livros. E eu não era um cara que lia muitos livros, né? Mas eu lembro que na entrevista que eu fiz do estágio, quando um cara me perguntou como eu me via daqui a 5 anos, eu falei, eu queria ser palestrante e escrever livros. E começou nessa narrativa, tipo, eu gostaria de escrever livros. Não foi algo projetado, algo que, nossa, seria legal isso aqui. Não. Consequentemente, eu fui profetizando sem perceber, né? Até que chegou em 2017, a gente estava na faculdade conversando. Mais uma vez eu enfatizei, meu sonho é escrever livros, né? Mas tem um porquê e de onde começou. No estágio, tinha um pastor que trabalhava comigo que ele começou a... Como é que fala? Ele começou a gravar áudios de 1 minuto, fazendo uma oração e mandando para os contatos. E todo mundo sabe que eu gostava muito de mandar áudios, devocionais, e partiu desse rapaz. E aí o que acontece? Nos primeiros dias eu gravei um áudio de 1 minuto orando e mandava. E tive muitos retornos legais, das pessoas chorando e tudo mais. E aí eu comecei, sem perceber, a otimizar isso. Então, eu comecei fazendo uma oração de 1 minuto, aí eu sentei na cozinha, li um versículo e orava. Passou alguns dias, eu li o versículo, comentava e orava. E desses áudios, começou a virar textos. E eu comecei a fazer. E aí foi indo. Quando chegou em 2020, surgiu essa ideia de montar um PDF. E eu, sem projeto nenhum, amigo fala, Estevão, você já não faz devocionais? Por que não um livro? E as coisas foram se encaixando, né? Eu falei, legal. Aí, na última ação que eu fiz foi na Bahia antes da pandemia, que eu voltei correndo. Eu conheci um pessoal de uma igreja lá, que era... Os pastores eram sogros de uma menina que trabalhou comigo. E eu mandei pra ela 5 folhas. Ela virou e falou, filha dela, fala pra ele que eu quero ver o fim disso. E as pessoas começaram a profetizar um projeto que eu nem idealizava, né? E aí eu falei pro Vini na época, falei, olha, Vini, eu quero fazer um PDF. Falei, eu vou fazer um PDF de 50 páginas aqui, mandar pros contatos como eu já faço. Se eu fazia um devocional, eu faço vários. E mando. Na época até cogitei, a gente estava começando, era pandemia. Eu falei, olha, nem que a gente peça, sei lá, né, o PDF peça uma oferta significativa pra gente ajudando a igreja. Então já tinha essa visão de, de alguma forma, não ser rentabilizado. E a oração que eu fiz no quarto, dias depois, foi, Senhor, eu não quero ser rentabilizado com isso. Como eu falei pra todo mundo, eu quero um PDF de 50 páginas e mandar pros amigos. E o Espírito Santo falou, quero que você vá além. E eu sozinho no quarto, né? E eu falei assim, tipo, Deus, você é loidão, né? Aí eu fui pra cama, mas foi instantâneo, assim, no mesmo momento eu fui pra cama, conversando com um amigo meu. Eu tô com um projeto, ele falou do pastor dele que tinha feito um livro, como que ele fez pra divulgar. Ele chegou a vender 2 baratinhos para que comprassem um ou deixassem em lugares públicos para que as pessoas pudessem ler. E começou a falar de algumas estratégias. Aí eu soltei, cara, eu tenho um projeto desse. Porque ele tinha acabado de falar comigo, eu falei, tem um projeto. E aí esse cara, o que acontece? Ele é DJ. Então ele fazia esses eventos de rua, de grafitagem e tudo, e tocava. E aí num desses eventos, olha que doideira, ele conheceu uma moça que tinha o Cantinho da Motivação, que era um blog, onde ela fazia entrevista com esses artistas de rua. E de um blog, essa moça escreveu um livro, que é a Tássia, que vocês conheceram lá no dia. Uhum. Ela escreveu um livro, né, a arte, o dom de escrever, o nome do livro dela, que partiu num blog, e ela escreveu, fez uma entrevista com ele e colocou nesse livro. E ele falou, olha, eu tenho essa amiga, ela tem umas dicas pra te dar. E aí, nesse tempo, ela me liga no outro dia, super empolgada. Olha, eu dou mentoria para escrever livros e tal. Cara, eu tô falando, tipo, no dia que Deus falou, quero que você vá além, eu não entendia como. E eu, Deus, quanto que custa? Como alguém vai aceitar meu projeto? A gente é uma mente pequena, né? No outro dia, ela já liga de videochamada e tudo mais. Super empolgada. Olha, eu tenho uma mentoria, escrever o livro zero. Eu quero, mas espera um pouco. Aí eu enrolei ela por 4 meses. 4 meses enrolei ela pra... Só que nesse tempo foi muito legal, porque como eu tava na pandemia, eu ia fazer várias caminhadas, sozinho. E era maravilha, andar na Marechal vazia, né? E aí Deus ia me ministrando. E nisso eu continuei escrevendo, mesmo enrolando eu continuei escrevendo. Até que chegou perto do meu aniversário, mais uma vez, em 2020. E eu mandei mensagem, falei, é o seguinte, eu quero essa mentoria. Aí ela, mais louca de pedra do que eu, cheia do Espírito Santo, falou assim, mentoria não, seu livro já existe, vamos publicar. Nesse meio tempo, Deus deu uma editora para ela.
De escritora a mentora, ela virou uma editora. Entendeu? E aí eu comecei... Na verdade, não foi você que enrolou lá 4 meses. Deus fez você parar durante 4 meses para que desse um... Exatamente. E aí, só cortando um pouco nisso, nesse meio tempo eu lembro que eu estava saindo para caminhar e o Espírito Santo falou, não vai, não vai, não vai. E aí eu fui incomodado na hora que eu cheguei na rua do shopping. O Espírito Santo continuou me incomodando, eu voltei para casa. E eu fiquei me achando, né? Essa é uma história até engraçada, que foi parte do livro, inclusive. Eu voltei, olhei pro espelho e falei, nossa, que obediente que eu sou. Aí sabe o que Deus falou? Não se orgulhe por você ter ouvido a minha voz. Porque cada vez que você me obedece, uma parte sua que é tirada para que a minha seja colocada. Não foi exatamente essas palavras que ele falou, mas foi isso. Falou assim, não se ache alguma coisa porque você obedeceu a minha voz e voltou para casa. Porque cada vez que você me obedece, algo de você é tirado para que uma coisa minha é colocada. Então é um sacrifício. A obediência constante, né? A obediência constante. E aí foi uma coisa, era assim. Quando eu fui pensar na capa, eu fui numa caminhada também. Eu estava caminhando, Deus me deu uma visão e eu fui direto em Mateus 6,6. Né? Vocês podem ver aqui a porta, quando, né, intimidade, fala assim, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, vai para o seu secreto. E Deus me deu essa visão dessa capa, né, uma porta entreaberta saindo uma luz, de Mateus 6,6. Eu caminhando, já estava na parte da capa, tudo, então foi assim. E coisa de 6 meses, eu escrevi algo que até então em janeiro não existia. Em março a gente parou para a pandemia, abril, eu comecei a pensar no projeto. De junho para julho ela fala, seu livro já existe. Em novembro, que teve aquela flexibilidade por causa das eleições, houve um espaço onde eu pude fazer o lançamento. Presencial, numa cafeteria no Baeta. Então, tipo assim, foram coisas de 6 meses. Entre escrever, processo editorial, impressão das coisas e fazer, né? Que o Rafa estava aqui comigo, o Rafa foi o principal, assim, fazer várias coisas que durante o evento eu nem percebi. Depois ele veio com vídeos, com depoimentos que eu nem percebi, de tão empolgado que eu estava. Então foi melhor do que se eu planejasse aquilo durante a vida inteira, né? E a proporção que foi tomando, os lugares que o livro chegou, foi um negócio muito bacana, assim. Respondendo a pergunta do Caio, como você pensou em escrever livro? Eu não pensei. Aliás, eu pensei, mas era um negócio bem vago. Eu tenho o sonho de escrever um livro. Como, quando? Não era um negócio que eu fiquei... Na verdade, Deus te usou para que um livro fosse escrito. Exatamente. E, assim, falando ainda sobre o livro, o testemunho que mais me impactou. Eu estive em Santa Vitória do Palmar em 2018, que é extremo sul, e eu tive ali uma equipe de umas 5 pessoas, e uma moça que a gente ficou muito próximo, assim, né, de amizade e tal. E quando eu fiz o pré-lançamento do livro no Mercado Livre, ela foi a primeira a comprar. Ela pagou mais caro no frete do que no livro, pra você ter ideia. Que era muito caro, antes do livro chegar. E aí, beleza, só que ela ficou 3 meses com esse livro na prateleira, 3, 4 meses depois do lançamento. Que ela largou lá. E aí, num dia que eu tava meio desanimado, não tava legal, ela pega, conversando com a editora por videochamada, falando de algumas coisas, e ela manda mensagem, Estevam, tem uma coisa pra te contar, eu perdi meu avô recentemente, eu não fiquei triste porque ele morreu em boa velhice, brincando, né? Mas, nesse momento de luto, Estevam, eu tava passando pelo meu quarto, olhei pra prateleira e vi o seu livro. E ela falou assim, naquele momento, algo me disse que era apto, aquele momento, para que eu conhecesse o propósito de Deus pra minha vida. E o livro foi a porta de entrada para que ela conhecesse a Deus. E quando ela falou aquilo, toda a frustração que eu tinha talvez de não ter vendido o que eu esperava, eu comecei a chorar. E ela começou a mandar áudio, chorar, e o marido dela ficou impactado. Falou assim, que tanto você está chorando lendo esse negócio? Eu também quero. Olha só que doideira. A pessoa nunca tinha tido um acesso a Deus. Né? E no momento que eu estava chateado, ela falou assim, não é sobre você não entendeu ainda. Né? E aí ela contou essa história. Eu falei, cara, eu falei para ela, você me permite passar isso para frente? Porque ela falou assim, naquele momento eu olhei para o seu livro e fui ler, porque eu entendi que era o momento de entender os propósitos para minha vida. Quem era esse Deus? Né? E para mim foi muito impactante assim essa história. Então resume um pouquinho do seu livro aí, fala um pouquinho dele pra gente poder começar a finalizar. Tá, falei bastante. Não. É que vai ter a parte 2 ainda do Estevam. Vai ter as Calma, segura. Então assim, em janeiro ainda de 2020, antes de acontecer tudo isso, só para resumir, Deus já tinha me dado esse tema, a intimidade dentro do serviço, me veio como uma frase na mente. E eu lembro que nessa época, em janeiro, rapidamente, eu todo dia levantava, se fosse às 11 da manhã, porque eu estava, né, sem trabalhar ainda, eu levantava e fazia devocional, todos os dias, no horário exato. E aí me veio essa frase em mente tudo, e aí depois eu comecei a escrever alguns devocionais, e dentro da palavra eu comecei a pesquisar alguns versículos que eu já tinha em mente, mas onde estavam, como Moisés dizendo, né, não faça sair daqui se o Senhor não for comigo. Um sinal de dependência, né? Aí uma ministração que eu tive de Davi, né? Senhor, eu devo ir contra esse exército, o Senhor vai nos dar vitória.
Então ele tinha todas as armas e toda, como é que fala assim, autonomia para ir de frente. Mas ele parava e falava, Deus, eu devo ir, o Senhor vai nos dar a vitória. Então essa questão de depender, eu comecei a pegar uns versículos assim, né? Como Josafá, Senhor, não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em Ti. E eu comecei a pegar esses vários versículos que embasaram o livro, que falavam desse relacionamento. E eu estava até falando com o Cauê sobre as ministrações que houveram na pandemia, né? Teve a Conferência Maranata do Discop, que ele falou sobre as 10 virgens. Alguns livros que eu li, como do Alessandro Vilas Boas, que tudo girava em torno da intimidade, de buscar a Deus. E qual que foi a vibe? Porque quando parou a pandemia, como eu falei, não tinha quem impressionar. Sobrou você e Deus no seu quarto. Não tinha uma roupa bonita, não tinha um cabelo para arrumar. E tudo isso foi dando base para aquilo que hoje é a intimidade vinha do serviço. Sim, que foi o que o Matheus comentou aqui, né? Quando ele teve, né? Aquele momento que ele estava no quarto é o secreto, né? Exatamente. E é o preparo para o que vinha pela frente, né? Exatamente. Mas foram as pessoas que entenderam que era o momento de se separar, de ter essa intimidade para poder voltar a fazer algo. A máscara já não tinha que ser colocada mais. A máscara tinha que ser tirada. Exato. Exatamente. E assim, né? Na presença de Deus a gente tem máscaras. Então, É, quando sobrou então, só você e Deus, isso era mesmo. tudo muito exposto. Então, foram esses detalhes, né? Dentro aqui do projeto que surgiu, que fizeram trazer o livro. Né? Onde, é relacionamento. Né? Inclusive, só trazendo um adendo rapidinho aqui. Quando eu li o livro do Vilas Boas, que eu ganhei de presente, e na época eu ganhei muitos livros, né? Que ele fala, quando a pessoa se converte, isso eu achei muito louco. Quando a pessoa se converte, a primeira pergunta vem, qual é o meu chamado? Ele fala assim, galera, a pessoa acabou de voltar pro jardim e já quer sair. Como assim? Aí, cara, quando eu comecei a olhar que havia uma atmosfera naquela época de ministrações, de músicas e de escritos falando sobre relacionamento, sobre intimidade, eu falei assim, Deus, obrigado por, de alguma forma, ter um projeto que fale daquilo que está sendo falado. Né? Então, tudo gira em torno disso. Né? Sobre o secreto, como diz em Mateus 6,6, que foi a base para ter a capa. Né? E foi assim, coisa de 6, 7 meses, desde escrever um livro até publicá-lo, até a gente ter aquele momento especial lá na cafeteria de lançar, de juntar os amigos, né? Então foi muito incrível, assim, diante de tudo coisas que eu vivi, foi um projeto muito significativo, porque, se você teve retorno, me perguntaram, não teve nenhum. Os maiores retornos foram os testemunhos que vieram, porque até então Deus tinha me dado renda, Deus tinha me dado um trabalho, e pra mim, cara, e Deus me falou assim, quando eu falei pra você que queria que fosse além, não era pra que você ficasse rico com o livro, mas pra que essa palavra pudesse chegar a mais pessoas. Amém. Glória a Deus, amém. Aquele que não senta pra... que a gente comentou fora. Aquele que não senta para aprender, não tem como ele... Não, e tem se algo colocar pra muito servir. interessante aqui no verso, aqui, que resume basicamente toda a nossa conversa. Está escrito assim, quando tudo que te resta é estar aos pés de Jesus, você entende que é tudo que sempre lhe faltou estava ali. Ou seja, quando tudo que te resta é estar nos pés do Senhor, você entende que ali era tudo que te faltava, na real. Você entende a vulnerabilidade, a dependência. Sim. Estevam, Real. quem quiser comprar o seu livro, tem como? Hoje, particularmente comigo, né? Chamando, Com você? né? Então, se você tem interesse aí em adquirir o livro do Estevam, deixa uma mensagem aí no chat do YouTube, ou chama a gente lá no Instagram, pode chamar no Facebook também, não importa. Vamos fazer assim, a gente abre o nosso Instagram para quem quiser estar comprando, Isso. chama diretamente a gente repassa os valores, Exatamente. contato, essas coisas. É uma bênção, já li, não vou dar spoiler. O Vini já leu a contracapa Eu li a aqui. contracapa Esse só vai pra ficar ter um pra spoilerzinho. sorteio? Esse aqui, Esse vai ficar para sorteio? podemos pensar. Pode Não ser. sei, né? Eu tô Pode ser. jogando um tem verde. Eu que tô jogando um perguntar verde pro aqui. Gente, falou de verde. Não, pode ser. É? Estevam, então Aí, ó. assim, para ir para as considerações finais, olha para essa câmera aqui, fala um pouquinho, né, da onde você vem, da onde você é, o que você quiser divulgar, né? Pra onde você quer ir? Pra onde você quer Pro ir. céu. Se tem um valor fixo ou o valor altera, fala um pouquinho do livro aí. Assim, né, particularmente não era o intuito, né? Mas hoje eu tô repassando ele por valor de R$30, é um valor simbólico, né? Porque já distribuiu bastante, né? Então... Pode falar. Então, assim, é um livro, é um projeto de Deus, acredito que nasceu no coração de Deus, e desde sempre nunca foi o intuito enriquecer com isso, mas fazer com que chegasse a outros lugares. Hoje eu congrego lá na igreja de Getsemane, né, apostólica de Getsemane com Vinícius, com o pastor Edno, que também já esteve aqui na mesa, e para mim é um motivo de grande alegria o fato de servir ao Senhor, em vários aspectos, né. E nesse último culto que teve, né, na quarta-feira, eu estava passando por alguns momentos e Deus mostrou uma palavra e eu queria fechar dessa forma, né.
E vai estar em Isaías 55:3, né, que vai falar assim: dê ouvidos e venham a mim, me ouçam e vocês viverão. Então, o segredo de tudo que nós conversamos, começando e terminando pela vulnerabilidade, sobre dar ouvidos ao Senhor. Porque o texto começa dizendo, né, venham a mim todos vocês que têm fome e sede, comam e bebam de graça. Existem coisas maravilhosas da parte de Jesus. E ele só pede: venham a mim e me ouçam, e vocês viverão. Né? Então, de tudo que nós possamos compartilhar, de experiência e tudo, né? Que a gente nunca deixe de pensar o que Salomão falou. De tudo que se viu e ouviu, uma coisa é certa: tema a Deus e guarde seus mandamentos, que é o dever de cada pessoa. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, É isso Tevinho. aí. Amém? Acho Bom, que fechou com chave de ouro. Acho que Tem fechou que com falar. chave de ouro, mas a gente tinha mais coisas para perguntar pro Tem. Estevam. A gente vai ter que ter a parte 2. Vai ter que ter a com parte você. 2. Então Vai. se prepara. Quem sabe a parte 2 já vai ter outro livro. O segundo livro já, né? Amém. Ó, Esse amém. Esse amém É que, veio- na verdade, porque tem o coisa segundo- vindo. o segundo livro já tá ali, né? No forno. Só No para forno. cortar aqui, eu tenho uma reunião em Alphaville, né, Ó. com a moça da editora. Aí, A ó. gente vai glória a estar trazendo um Deus. novo projeto, Tá vendo? para Aí. entrar no gancho. Estaremos orando por isso. Amém. Tevinho, te agradecer aí. Uma bênção compartilhar a mesa com você. A gente estava muito ansioso por esse momento. Amém. Porque você, vou falar por mim, mas tenho certeza que tanto o Vini e o Cauê, você faz uma diferença enorme nas nossas vidas. Bastante. Você é referência pra gente. Quando a gente olha para você, assim como as pessoas que você comentou aqui, a gente vê Jesus na sua vida. Isso é o mais Isso é importante. Você resplandece a luz de Cristo, cara. Tem um brilho nos olhos. Tem. Então, assim, Já posso desligar a câmera para me chorar? Aqueles... continua nessa pegada, cara. Amém. Continua firme, porque vale a pena. Como a gente falou aqui, né, sobre viver para Cristo, né? O sacrifício, ele vale a pena. Não é sacrifício quando é para Jesus. É obediência, né? É obediência. É obediência. É obediência. Então, cara, obrigado mesmo por esse momento, pela presença aqui na A honra nossa foi minha, mesa. de verdade, gente. Glória a Deus. E como não pode faltar, o que vem por aí agora, nesse momento de mesa? Você vai ganhar um kit especial aqui. Sério? junto Acho que é a na primeira. mesa. Aí, ó. Aí, ó. Uau! Nossa, Olha aí, muito ó. obrigado, gente. Ó, cafezinho. Explica aí, Vini. Explica aí. Esse daí é um kit, né? Porque tem 2 xícaras aí. Para você compartilhar esse momento de mesa com alguém. Nós temos certeza que o Senhor vai colocar uma pessoa que vai estar precisando ouvir algo. E quando Deus colocar essa pessoa, você vai lembrar desse kit. E você vai convidar essa pessoa para sentar à mesa e você vai poder compartilhar sobre Jesus e fazer a diferença na vida dela. Levar a mesa para frente. Glória a Deus. Eu queria convidar alguém que está aí no chat, se quiser ter um tempo de mesa com o Estevam, deixa aí no chat, quem sabe, você pode ter um tempo com ele. A agenda dele é um pouco lotada, mas dá. Mas dá. Pra ele mas falar dá. um pouco do livro. Vai dele, dar, né? verdade. Exatamente. Falar um pouco do livro. Estevão, cara, de verdade, faço das palavras do Rafa a minha. É um prazer enorme te conhecer há 2, 3 anos atrás, que até a gente estava se questionando aqui quanto tempo era. E que parece que é muito tempo, né? E parece que é muito tempo. O Espírito Santo testifica aos nossos corações e isso nos faz mais do que amigos. Isso nos faz irmãos. Glória a Deus. Então, cara, Deus abençoe sua vida. Que Deus continue te usando e escrevendo livros através da sua vida. Amém. Glória a Deus. Esse é a chave. Amém. Não foi você que escreveu o livro, mas Deus que escreveu o livro através da sua vida. Glória a Deus, é isso. Entendeu? Então que isso possa acontecer. Que como você falou no off, que chegou no Canadá, que possa chegar nos confins da terra. Não, E Jesus. se uma pessoa estiver precisando ouvir, mesmo que você não tenha monetizado do jeito que você esperava, mas vale a pena, que é o que a gente tem aqui. Se uma pessoa estiver precisando ouvir esse podcast, mesmo que, cara, nós não ganhamos nenhum dinheiro, Pelo contrário, nós investimos muito nós dinheiro investimos aqui. muito dinheiro. E se tiver que investir, cara, de verdade, a gente vai investir, a gente vai tirar. Porque para a obra de Deus isso não é um gasto, é um investimento. E é o melhor investimento que existe no mundo. Então, cara, que Deus continue te abençoando. Que continue o brilho nos olhos. Amém. Que esse brilho nos olhos possa contagiar mais pessoas. Que as pessoas possam ver através de você Cristo. Glória a Deus. E através do seu livro, que quando a pessoa lê, que ela não venha ler um livro, mas que ela venha ler um pouco de Cristo, que é através da sua vida. Amém. Então, cara, Deus abençoe. A porta da minha casa e do podcast Junto numa Mesa está sempre aberta para você. Amém. Tamo Deus junto, abençoe. gente. Muito obrigado Bom, mesmo. já que eles agradeceram, eu também agradecer, né, Tevinho? Você como meu primo irmão, sou muito grato pela sua vida. Eles vão fazer eu chorar até o A final. a gente se aproximou faz 3 anos, né? Não é que a gente era distante, mas a gente não tinha esse contato frequente.
Mas quando você veio para Getsemane, foi a época que a gente se aproximou mesmo e viramos irmãos, né, além de primos. E, cara, só agradecer a Deus pela sua vida, te honrar como meu primo, né? Eu sou seu líder, mas é aquilo que eu falo, temos uma liderança compartilhada, né? O qual eu não sou chefe, eu ouço e a gente junto trabalha, né? E graças a Deus, porque eu tenho aprendido muito com você nesses 3 anos. No início era muito difícil para mim, só que todas as nossas conversas no final do culto me edificavam. Você era aquele cara assim que me fazia ter mais vontade de ler a Bíblia. Isso que era mais interessante, que ele chegava, eu tava lendo tal coisa e olha como Jesus é louco. E eu ficava assim, mano, ele pensa assim lendo a Bíblia? Cara, eu preciso ler o que ele leu, velho. E aí eu ia ler e eu ficava da mesma forma, eu era edificado através da sua vida. Glória a Deus por isso. Tô fazendo isso para te engrandecer, não. Mas para você, você entender que nós não somos nada, mas quando nós transparecemos Jesus, é o que basta, é o que a tia sempre falou para nós. Quando nós formos aparecer, que não seja eu, Vinícius, não seja você, Estevão, mas seja o Espírito Santo, sim, através das nossas vidas, e eu vejo isso na sua vida. Você é uma bênção, seu chamado pastoral evangelístico, nós enxergamos isso claramente na sua vida, né? E muito obrigado por fazer parte da minha vida, por fazer parte da Getsemane e fazer parte do podcast aqui, compartilhar um pouquinho das experiências. Foi, eu acho que 0,1%. Exatamente. Vai ser sempre uma honra, de verdade, gente. Eu agradeço mais uma vez. Né? E é isso, vamos pra cima. A gente vai pegar um lencinho pro Estevão agora. Enquanto isso, você precisa deixar aquele like. Que não tem custo. Não tem custo, é de Tá graça. Tá de graça. Deixa o like, compartilha esse vídeo, ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo. Toda terça-feira, 8 horas da noite, a gente está postando um vídeo novo, mas a gente também posta os shorts. Sim. Então, assista, compartilhe com todo mundo que você puder. Quanto mais pessoas ajudar a gente nessa obra, mais longe a gente vai chegar. A gente está também, lembrando, no Instagram, @JuntosNaMesa. Estamos no Facebook e Spotify. Então, como a gente sempre fala... Repetindo, não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Sem mimimi. Para assistir, para ouvir, a gente está aí. É isso, gente. Obrigado mais uma vez, Estevão, Cauê, Tamo junto. Vini. Tamo junto. Obrigado, Jesus, por mais um momento de mesa como esse. E é isso, a gente volta... Mais um episódio, tem muitos episódios vindo pela frente, se preparem, graças a Deus. Convidados ilustres chegando por aí, então a gente vai estar sempre aí compartilhando essa mesa com vocês. Então é isso, a gente se vê no próximo episódio, nos vemos e até a próxima, para estarmos mais uma vez juntos na mesa. Deus abençoe. Deus abençoe. É isso aí.